Bom dia a todos, mais um vídeo pro canal Caminho do Diário de Motocicleta. E hoje eu vou estar fazendo o título que eu vou escolher para hoje vai ser Reescrevendo a História. E a base desse título vai ser lá em Isaías 11:1-4. Apesar que vou usar bastante também partes assim do Novo Testamento, mas a base mesmo é Isaías 11:1-4. Isaías 1:4. Por que eu vou estar escolhendo esse texto? A ideia é o seguinte, esse texto foi o texto que Jesus citou na sinagoga quando ele voltou para a cidade dele, né? E lá ele citou um texto quando eles pediram para que ele abrisse o início lá do como seria um culto, né? E ele cita esse texto, e nesse texto ele fala em relação do Messias, né? E quando ele termina de citar, ele dá a entender que ele era o Messias, ele fala abertamente que ele era o Messias, e eles querem apedrejar ele. A ideia é o seguinte, o que eu estou querendo falar para vocês sobre reescrevendo a história. Eu falei para vocês em relação a ele ter falado abertamente, mas um ponto que eu quero colocar muito forte é a questão de Nicodemos. Eu acho que Nicodemos, para mim, ele é como se fosse um divisor de água, porque Nicodemos, ele foi ter com Jesus à noite. Nicodemos, ele era sumo sacerdote, como eles diriam, é Cohen Hagotan, né? E o que acontece? No meu ponto de vista, se Nicodemos tivesse aceitado a mensagem de Cristo e se tornasse um seguidor dele, teoricamente o Sinédrio ia se dividir em dois. Tinha a parte de Caifás e tinha Nicodemos. Então, o Sinédrio se dividindo, aquela questão do levante que o Sinédrio fez com Jesus, eu acredito que não aconteceria. No meu ponto de vista, se Nicodemos tivesse realmente aceitado Jesus e seguido ele, a história tinha sido reescrita de outra forma. Porque quando Jesus desce lá com o jumento, lá, né, de Ramos, que eles chamam, né? E ali, teoricamente, está quase sendo assim que ele está se anunciando, né, para as pessoas teriam aceito ele como rei. Mas aí você fala assim, mas Jesus não veio para ser rei, mas Jesus veio para salvar. E se eles reconhecessem Jesus como Messias mesmo, você vai me falar também assim, Dani, mas para ter oferenda, eu preciso do sacerdote para que leve a oferenda, para que ela seja imolada. Mas Jesus mesmo, ele fala assim, eu sou quem leva a oferenda e eu sou a própria oferenda. Então, teoricamente, ele não precisava, ele era o sumo sacerdote e ele se fazia como a expiação. Ele mesmo se fazia como a própria oferenda. Então, não precisava dessa relação direta com o templo físico na terra. Porque, na verdade, ele não estava simbolizando, ele não estava ali pelo templo físico na terra. Ele estava ali por as duas fases, pelo templo espiritual, que ia se começar a questão da expiação no templo espiritual. E ele também estava para cumprir toda aquela liturgia que foi feita antes dele. Então essa é a relação dele, né? Por isso que eu falo assim, que a história poderia ter sido reescrita de outra forma. Jesus também fala que a religião dos judeus, de Israel, era baseada em tudo aquilo que foi criado como uma estrutura de construção, né? Que ele fala que ele é a pedra angular, pedras. E daí eles tiraram os pontaletes. Então Jesus está falando dessa pedra que eles rejeitaram, e por que ele falou? E veio a cair sobre a cabeça deles. Porque, que nem eu tinha falado anteriormente, a liturgia do povo de Israel foi criada ali com Melquisedeque. Porque eles falam assim, eles fazem alusão a Melquisedeque, toda aquela coisa que é feita a relação ao dízimo, né? Do sumo sacerdócio. Então tudo faz uma alusão a Melquisedeque.
né? Então, dali em diante, a gente vem relembrando a questão do Melquisedeque. Então, a religião, a estrutura religiosa do povo de Israel, quem fala que começa a chamar Abraão de Israel e Abraão que vai ter com Melquisedeque, e daí por diante, é feita ali com Abraão. E quando eles rejeitam o Messias, que era dado ali desde Abraão, até antes, até com Eva, né? Quando eles rejeitam o Messias, o que acontece? Aquela estrutura religiosa perde sentido e vem a cair sobre eles. Então se torna assim, sem sentido, porque eles rejeitaram o Messias do qual eles mesmos esperavam e o qual os profetas falavam, né? Quando ele cita lá na sinagoga o livro de Isaías, ele está citando a vinda do Messias. Isaías 53, então, ele é muito mais claro em relação ao Messias, até a questão do sofrimento do Messias. E acho que por conta disso, dessa rejeição que eles fizeram lá, até hoje eles não conseguem aceitar. Mas eu acho que assim, o que eu venho falar assim é a questão de Nicodemos ter se acovardado. Para mim, Nicodemos se acovardou, porque eu acho que o povo de Israel, teoricamente, teria tido uma história muito diferente se Nicodemos, a pessoa de Nicodemos, tivesse realmente seguido a Cristo, né? Por isso que eu tô falando, reescrevendo a história. E eu vou falar outro ponto para vocês dessa questão de reescrevendo a história. É o seguinte, a gente sabe da verdade, a gente sabe o que é certo, mas a gente se acovarda e prefere se manter naquela nossa rotina. A gente prefere se manter nas nossas acomodações da vida. Nicodemos já devia ser um senhor mais de idade, por ser sumo sacerdote. Ele devia ter toda uma estrutura familiar, tudo em volta dele. Eu acho que ele pensou assim em perder tudo aquilo, todos os benefícios que ele tinha como sumo sacerdote para seguir Jesus. Então, assim, meu ponto de vista, Nicodemos, ele se acomodou pelo que ele era, né? E tudo aquilo que ele agregou pela função dele. E agora você fala assim, Dani, mas o que está escrito, não está escrito, não tinha que ser daquele jeito? Eu falo que não. Por quê? Vamos olhar, porque é uma coisa que eu sempre tinha assim, um livro de Jonas. É um livro muito assim, ele é um livro que parece assim, ele está lá na Bíblia, mas você não consegue situar ele em nenhum momento da Bíblia. É um livro que você não consegue ver um ponto histórico no momento da Bíblia, né? Você vê, a Bíblia vai falar do Gênesis, Êxodo, Levítico, aí vai falar da história dos reis, aí vai falar das crônicas dos reis, aí vai vir o provérbio de Salomão, que era o rei. Então tem uma cronologia, mas Jonas não, você não consegue situar ele naquela cronologia. Aí eu pergunto, mas por que o livro de Jonas? O livro de Jonas mostra um Deus que fala assim, ele tinha uma sentença para Nínive, levanta Jonas como profeta, só que Nínive se arrepende e a sentença sai. Então é um momento que ele reescreve a história de Nínive. Por exemplo, tinha um rei também que já tinha tido a sentença que ele ia viver tanto tempo. Ele chora para Deus, ele clama a Deus e Deus dá mais uma visão de vida para ele. Davi, por exemplo, quando teve a questão do Batseba, o que aconteceu na morte de Urias, praticamente ali, Deus pesou a mão dele, mas ele vai, se redime de Deus, se humilha, ele veste pano de saco, mas não que o pano de saco tem assim, mas é a questão do coração dele, porque o coração é redimido, e reescreveu a história de Davi de novo. Então eu vejo a Bíblia em vários momentos que ela se reescreve a história, né? A Bíblia ela vai se reescrevendo, ela vai se reestruturando de acordo com Deus e o homem, a resposta do homem. É isso que Deus está buscando, ele está buscando a resposta do homem. No entanto, que Deus, a muitos pontos, Jesus está ali olhando lá na questão quando eles vão dar o dízimo, eles vão ofertar lá na sinagoga, tinha o nome da urna lá que eles tinham oferta. Tem gente que deu uma quantia enorme, mas era o mínimo dele, porque ele era rico. E a mulher que deu o todo, ele falou assim, essa fez mais do que ele, porque não é o todo, é o coração devoto a isso. Você entende a questão como Jesus vê? Jesus vê o coração. Ele não vê a questão da liturgia, ele gosta de Deus, ele gosta de ordem nas coisas. No tanto que ele fala, né, que as coisas têm que ter decência, tem que ter ordem. Mas ao mesmo tempo também ele vê o seu coração. Não adianta você sempre fazer aquelas coisas, mas o seu coração não está voltado a ele, simplesmente você está cumprindo tabela. Ou você está fazendo mais para mostrar para os outros que você faz do que realmente você está contrito e está ressentido daquilo que você faz. Então Deus busca o coração, né?
Nicodemos faltou o coração. Nicodemos se apegou às coisas do mundo. E o povo de Israel também estava tão apegado às coisas do mundo que eles queriam um rei que vencesse Roma. Né? Eles não queriam um rei conforme a profecia, que estaria proporcionando o quê? A vida eterna. E ele mesmo fala lá acho que é Ezequiel, ele fala assim: vocês não buscam a vida eterna, vocês buscam com suas oferendas, vocês buscam a si mesmo. Né? Então assim, a nossa história ela só pode ser reescrita quando a gente mudar o jeito de a gente pensar, quando a gente tiver um outro posicionamento da forma que a gente leva a vida, que Deus vai pesar o seu coração de acordo com o posicionamento que você toma. Eu gosto de dizer que tem um pregador que fala: a graça de Deus não é de graça. Como assim? A obra é por mérito? Não falo que seja por mérito, porque o que ele te oferece é muito mais daquilo que você dá. Mas ele, quando te oferece a salvação, ele espera o seu posicionamento para receber. Não adianta nada ele te dar a salvação e você não se posiciona em relação a isso. Você fica neutro em relação à salvação que ele te oferece. Entende o que eu quero dizer quando falo que a graça não é de graça? Precisa de um posicionamento. A sua vida só vai tomar um sentido quando você se posicionar. Não adianta você sempre estar patinando, ora a Deus, mas você quando você vai ter aquela mudança, você para. Quando a mudança pesa o hábito, você para. Porque é difícil, quando a gente começa a ter uma atividade física, por exemplo, até o seu organismo se acostumar com a atividade física, vai demorar. E quando você começa a sentir, você para. É assim a presença de Deus. Quando você vai ter realmente uma mudança, você para. Você para de buscar Deus. Porque toda mudança, às vezes é um pouco dolorosa. Mas você precisa mudar. Porque senão não tem sentido a sua vida. Você vai continuando a mesma coisa. E pior é aquela pessoa que fica indo e voltando, vai e volta. Vai e volta. Né? Aí ela é muito mais sem sentido ainda do que outras pessoas que, pelo menos, às vezes nunca buscaram. Mas que elas estão certas? Então, porque também é uma vida que a pessoa teve aquele momento na história dessa humanidade e se perdeu. Então a gente tem que buscar reescrever a nossa história, buscar a essência novamente. Aquele apego com Deus, aquele clamor, aquela consagração, né? E a gente tem que fazer de coração, não pela nossa performance, certo? A gente só vai mudar o nosso jeito de ser quando a gente realmente resolver se reescrever, né? Às vezes, por isso que a Bíblia fala que às vezes o pote vai ter que se desmanchar, vai ter que se esmiuçar para voltar a virar terra, virar pó, para voltar a fazer o barro, para montar o pote de novo. A gente às vezes vai ter que se permitir ser quebrado. Senão a gente não vai conseguir reescrever a história. Porque ele fala assim: por isso que você não coloca vinho novo em adre velho, porque ele vai estourar. Se você estiver impregnado dos costumes antigos, quando vier o que Deus te pede, você está tão acostumado com aquela sua rotina que você estoura, você não aguenta. Então, para a gente reescrever a nossa história, a gente tem que zerar ela. Vai ter que zerar nossos pensamentos. A gente tem que estar propenso a Deus nos preencher de uma nova filosofia de vida, do novo propósito de vida, né, para que a gente possa receber a vida eterna. Mas para isso a gente tem que mudar o que é a gente. Se a nossa história não tá legal, se você tá percebendo que o jeito que você caminha, o jeito que você faz as coisas não tá legal, tá na hora de você parar e pensar. Será que eu não tenho que reescrever a história? E como é que eu reescreveria minha história? Reescrever de uma outra forma, seguindo uma outra religião que não é aquilo que ele te propõe? Você só vai estar fazendo mais do mesmo e se desgastando. Você tem que seguir a Deus, seguir o que Ele te propõe para você reescrever sua história. Ele te dá suas condutas, Ele dá de orientação, mas muitas vezes a gente quer fazer só o básico, quer fazer aquilo que nos agrada. E esse é o muro, e o muro não existe. Ou você está de um lado ou está do outro, não existe um muro. Para Deus não existe um muro. O inimigo gosta do muro, agora você fica em cima do muro. Tá? O muro não existe. Ou você tá pra cá ou tá pra lá. Tá? Então assim, o que eu quero te dizer de reescrever a história, que não só a questão de Nicodemos, que ele poderia ter reescrito a história de Israel, mas é a questão da nossa vida também, que
muitas vezes a gente precisa reescrever a história, precisa tomar uma postura. Eu sei que às vezes vai ser doloroso. O Nicodemos, ele pensou o que ele perderia, mas às vezes a gente tem que pensar o que a gente vai ganhar com isso. Né? A gente vai ganhar a vida eterna, é isso que a gente propõe. Então fica com Deus. Foi mais um vídeo que eu gravei para o canal Caminho. Que vocês tenham um bom dia na presença de Deus e procurem retornar a Deus o quanto antes. Procure fazer o retorno para Deus, tá? Ele está às portas e está chamando vocês. Está na hora de a gente ter uma postura, está na hora de a gente reescrever a história de uma outra forma, tá? Fica com Deus e até o próximo vídeo.